Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a identificação e o cuidado da pessoa com albinismo na APS. Eu trago aqui de início uma manchete, né, da TV Gazeta, acho que é do Espírito Santo, falando sobre bem-estar ajuda casal capixaba a descobrir se o filho é albino. Então, o pequeno Arthur possui um tom de pele totalmente diferente dos pais. Eu trago esse recorte para a gente ver, né, perceber que as pessoas elas não têm informação sobre o albinismo. Tá? Então, precisou que essa família ela procurasse a mídia para procurar saber e entender o que é que acontecia, que de um casal de pessoas de cor nasceu uma criança totalmente desprovida de pigmento. Se vocês depois observarem e forem buscar essa matéria, tem uma fala desse casal que mostra que o pai ele evitava de sair junto com o filho, porque muitas vezes ele era abordado como se ele não fosse o pai da criança. Então isso gerava N situações. O que eu quero trazer com essa manchete? A desinformação, tá? Então é necessário conhecer e informar a população. Esse é um dos grandes desafios, uma das grandes dificuldades que a gente tem em relação ao albinismo. Então, essa desinformação, ela perpetua a invisibilidade. A partir do momento que se não se reconhece, se a própria pessoa com albinismo não se reconhece como pessoa com albinismo, a população não entende o que é albinismo e os profissionais de saúde também não têm esse entendimento, a gente perpetua a invisibilidade. Ou seja, se a gente tem pessoas que são invisíveis, como é que a gente vai propiciar políticas públicas direcionadas para esse público, né? Para essa minoria. Então é interessante que aconteçam ações intersetoriais, ações multi e interdisciplinares, para que a gente consiga fazer uma linha de cuidado para a pessoa com albinismo. A incidência do albinismo é de 1 para cada 17 a 20 mil pessoas, isso a nível mundial. Na Bahia, por exemplo, que é o terceiro maior estado, né, mais populoso, né, aqui do Brasil, a quantidade de pessoas com albinismo ela é maior. Tanto porque é um estado onde foi porta de entrada da colonização e tiveram muitos afrodescendentes, né? E se observa também pela questão de casamento consanguíneo, a gente observa que lá existe uma incidência ainda maior, tá? Relacionada à questão do albinismo. Em Alagoas, nós temos uma comunidade, né, identificada, que é a comunidade quilombola Filuz. No Maranhão, a Ilha dos Lençóis, onde essas pessoas são chamadas até de filhos da lua. E na Bahia, na Ilha de Maré. Infelizmente, as pessoas com albinismo, elas não fazem parte das estatísticas oficiais aqui no país, tá? Elas não constam no censo. Existe uma frase, um recorte do professor Bíscaro, que ele coloca que no Brasil a gente sabe quantas televisões existem, quantos telefones existem, quantas geladeiras existem, mas a gente não sabe quantas pessoas com albinismo a gente tem no país, tá? Então, a importância da gente ter dados oficiais. Mas então, o que é o albinismo? O albinismo ele é uma condição genética rara, não contagiosa, que pode acometer qualquer indivíduo, né? Independente de raça, de sexo, de etnia, como a gente viu lá atrás, pode acontecer em qualquer parte do mundo, né? Qualquer parte do globo terrestre. E ela é desencadeada por uma falha na produção da melanina. A melanina, ela é um pigmento natural que ela dá cor à pele, aos cabelos e aos olhos. Então, dentro do albinismo, há essa falha genética, há uma mutação dos genes que faz com que essa produção da melanina ela seja ou deficiente ou realmente não haja a produção desse pigmento. A gente tem duas formas de albinismo, que é a forma sindrômica e a forma não sindrômica. Na forma sindrômica, não sindrômica, a gente tem o tipo ocular e o óculo cutâneo. O tipo ocular, como o próprio nome diz, ele fica restrito ao olho. E o óculo cutâneo, ele atinge a pele, os olhos, o cabelo, os cílios e também é o tipo mais frequente. E dentre as formas sindrômicas, eu trago aqui 2 exemplos, que é a síndrome de Hermansky-Pudlak, que ela cursa, além do albinismo, com alteração nas plaquetas, que isso pode cursar com sangramento. Na síndrome Chiadiac-Hagazi, ela além de cursar com o albinismo, tem também alteração imunológica, ou seja, a imunidade dessa pessoa com albinismo, ela fica deficiente. Isso faz com que aconteça o quê? Infecções repetidas.
Uma questão importante é que ela é considerada, o albinismo é considerado, pela classificação internacional de doenças, como dentro da categoria dos distúrbios metabólicos, com o CID E70.3. Recentemente, teve uma nova atualização do Código Internacional de Doenças, que é o CID-11, agora em 2022, e que ele está dentro da categoria de outras doenças hipomelanóticas geneticamente determinadas, mas a gente ainda está utilizando o CID-10. Mas a importância da gente identificar, né, do profissional, identificar no campo, lá no prontuário, o CID-10, porque a gente vai ter dados importantes dentro do sistema de informação, né, em saúde.